com teu coração me oferto. Deus preparou para você nada menos que a eternidade. O amor dele por você é tão grande que, através de seu Filho Jesus, ele te preparou um banquete eterno. Jesus é o noivo, a festa de seu casamento está preparada. Será que nós estamos dispostos a aceitar o convite? Este é o programa Verbo da Vida e este é o 28º domingo do tempo comum. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo agora. Ative também o sininho para receber as notificações. Deixa um like, deixa uma mensagem aí para mim. A palavra de Deus nesse final de semana está cheia de promessas escatológicas. Mas o que significa essa palavra tão técnica, escatológica? Bem, escatologia em teologia significa aquelas promessas das coisas últimas que estão por se realizar por causa do plano amoroso de Deus para nos salvar. É isso mesmo. Tanto a profecia de Isaías quanto o Evangelho de Mateus prometem para nós, na eternidade, um banquete preparado por Deus para seus filhos e filhas. Na primeira leitura, a profecia de Isaías, este banquete é apenas prenunciado, mas não está muito claro do que se trata e nem como chegará até nós o convite e nem como seremos possibilitados de participar dele. Entretanto, quando chega o Evangelho, no discurso desta parábola que Jesus hoje nos conta, fica muito mais claro. Este banquete é uma espécie de banquete de casamento. Jesus é o noivo e é o Pai quem prepara essa festa. E nesta festa, todos estamos incluídos. Mas como é que é, padre? Banquete de casamento? Jesus é o noivo? Que negócio é esse? Sim, é isso mesmo. O Novo Testamento está cheio de comparações da figura de Jesus com a figura de um noivo, de um esposo. Estas comparações aparecem em muitíssimos textos evangélicos, inclusive no próprio texto do Apocalipse, quando ao término desse texto está escrito: felizes os convidados para participar do banquete das núpcias do Cordeiro. E quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus. O próprio Jesus também fala de si como sendo o noivo. Primeiro ele conta aquela história do jejum, dizendo que enquanto o noivo está presente, os convidados não devem jejuar, mas depois o noivo haverá de partir e aí sim eles jejuarão. Ou seja, nesta passagem também Jesus mostra a si mesmo como noivo. E sem contar as núpcias, ou melhor, as bodas de Caná, na qual Jesus realiza o sinal, o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho. Ora, naquela festa de casamento não se fala do nome nem do noivo nem da noiva. E, no entanto, duas figuras aparecem de um modo bastante forte. A mãe de Jesus, uma mulher, e o próprio Jesus, um homem. Na verdade, para mostrar um certo matrimônio místico entre Cristo e as almas, entre Cristo e sua igreja. Ora, apesar de estar cheio dessa promessa vibrante e bonita de um banquete preparado para nós, este evangelho de hoje também traz algo de triste, porque existe, da parte dos convidados, uma espécie de recusa ao convite feito por Deus. Parece que o dono da festa, Deus, havia preparado então uma lista de convidados. E nesta lista havia por primeiro uma parcela da humanidade. Essa parcela da humanidade, sem dúvida nenhuma, é o povo de Israel. E, no entanto, o povo de Israel rejeita, em sua grande maioria, a mensagem de Jesus. Nas autoridades religiosas e políticas de Israel, em muitas pessoas que não entendem o que Jesus quer propor, está uma patente recusa. E essa recusa, infelizmente, é uma recusa ao próprio Deus, é uma recusa ao amor de Deus, é aquilo que nós chamaríamos de desfeita. E para fazer um parênteses, lembremos-nos que na semana passada, na conclusão do Evangelho de domingo, que era dos vinhateiros assassinos, existia ali uma máxima que diria que a vinha do Senhor seria entregue a outros trabalhadores que, enfim, produziriam os frutos desejados. E esses trabalhadores, sem dúvida nenhuma, são os povos pagãos, que acolheriam a mensagem de Jesus de um modo, às vezes, até mais intenso e mais bem acolhido do que o próprio povo de Israel.
Ora, unindo esses dois evangelhos, o da semana passada e o de hoje, nós verificamos o porquê uma das características da igreja desejada por Jesus é ser católica. Católica, que no grego significa universal, ou seja, onde todos os povos são convidados. Com a recusa de Israel, há então a entrada de muita gente não israelita na fé. É por isso que o próprio Jesus, ao contar a parábola, diz que, já que os primeiros da lista não aceitaram o convite e deram desculpas esfarrapadas, outros começaram a ser chamados nas encruzilhadas, nas praças, gente que talvez não tivesse boa reputação, mas que agora faz parte da lista de convidados do próprio Deus, porque Deus, em sua misericórdia, quer em Jesus, seu Filho, salvar a todos. E assim, todos nós que não somos judeus, nos tornamos o novo Israel de Deus. Por quê? Porque aderimos a Jesus pela fé, pelo batismo. Mas fica a pergunta, será que para nós está tudo resolvido? Será que nós também não corremos o risco de recusar os convites de Deus a nosso respeito? Sim, sim, claro que sim. Na verdade, essa parábola não está sendo pregada a nós nesse domingo para que nós soberbamente façamos uma espécie de juízo negativo para com o povo de Israel. Na verdade, nós corremos o mesmo risco. E o final da parábola conta a história de um homem que estava ali entre os convidados e que nenhum convidado notou que ele era um intruso. Mas o dono da festa, com seu olhar clínico, técnico, passa assim o olho sobre o salão de festa e percebe que tem alguém ali que não está trajado com vestes de festa. Mas o que é que espiritualmente isso significa? Bem, como eu disse, aquela pessoa passou despercebida para os convidados, mas não para o dono da festa. Não estar trajado com as vestes de festa significa ser aquilo que nós dizemos no popular, um penetra. Uma pessoa que não foi propriamente incluída entre os convidados, mas está ali no vácuo, está ali pegando carona, não sabe muito bem para que veio, está se aproveitando da situação. Mas, padre, o que de fato significa isso na prática? No fundo, como eu disse, todos são convidados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Na verdade, ser considerado penetra não é que lhe faltasse o convite. Não é porque lhe faltasse o convite, mas porque o modo de estar ali era um modo não consciente de sua sublime vocação. Sim, muitas pessoas são chamadas, muitas são batizadas. Mas quem é que destes chamados e batizados procura viver as promessas que alguém professou por eles no batismo, pais e padrinhos, ou a própria pessoa ser batizada quando adulta? Quem é que dessas pessoas que às vezes está ali, dentro da igreja, sabe de fato qual seja a sublime vocação a qual Deus lhe chama? Às vezes a gente até faz parte de uma pastoral, às vezes a gente até faz parte de um grupo, às vezes até por tradição a gente frequenta a missa, às vezes tem gente que é até padre, mas é como gente, é como folha levada ao vento, é como uma folha arrastada pela correnteza, não sabe muito bem para onde está indo. Está até se aproveitando de algum conforto ou status que aquele ambiente de igreja lhe traz, mas não está convicto dos seus compromissos e não esforça-se por vivê-lo. O que a parábola quer nos alertar é que isto também é recusar o convite do dono da festa. Por quê? Porque no fim de contas, apesar de ser uma recusa mais sutil, não viver a proposta do dono da festa, ou seja, o evangelho com as virtudes, com os valores, com a rejeição do pecado, é, de certo modo, portar-se como o dono da festa não gostaria. Aceitemos o convite que Deus nos faz, mas aceitemos não só de boca, não só com a nossa presença física, mas de todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Convertamo-nos. A festa é o banquete de Jesus, nosso Senhor, manifesto sobretudo na celebração da Eucaristia, que se eternizará no céu. Pensemos nisso e que Deus nos acolha, mas para isso, que nós acolhamos antes a proposta que Ele nos faz.